Olá, bem-vindo ao canal Foco CEO. Eu estou meio espremidinho aqui no canto da tela porque eu vou colocar aqui as telas de uma apresentação em PowerPoint para explicar como que a gente faz uma boa apresentação no PowerPoint, né? É importante para quem trabalha em uma empresa, em alguns momentos fazer uma apresentação sobre alguma coisa. E normalmente a gente fica numa série de dúvidas, né? Que cor colocar, quantos slides, como fazer a transição, como é melhor, como se portar nessa apresentação. Eu vou tentar ser rápido para não ser uma coisa muito longa. E é fácil ser rápido numa apresentação. Vamos começar aqui pelo primeiro slide, né? O primeiro slide ele tem que ter o título da sua apresentação, né? E essa apresentação ela vai começar ali a dizer qual é o conteúdo. Às vezes a gente passa um pouco batido, a gente põe um título assim mais genérico. Não, tente nesse momento do título colocar um título que realmente chame a atenção. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê os vídeos, né? Eles chamam a atenção pelo título. Então o título, mesmo que seja uma apresentação interna dentro da sua empresa, é bom que ele tenha um bom título, né? Mas sempre vai uma dicasinha ou outra no meio dessa conversa aqui. Uma delas é assim, se você vai falar durante algum tempo, para evitar ter que estar tomando água toda hora e ficar com a garganta seca, mastigue chiclete um pouquinho antes, uns 5 minutos antes. Lógico, coloque o chiclete fora, né, para não ficar mascando e falando ao mesmo tempo. Mas o chiclete, ele ajuda na salivação e fica mais fácil, você não fica com aquela questão assim de ficar se engasgando com a boca seca, né? Mas vamos lá. O título precisa ter alguma coisa que realmente chama atenção. Esse outro slide aqui, ele vai mostrar o seguinte, eu fiz aí 3 exemplos, né? Um deles aí é 2021 será de 100% de recuperação, ou seja, você já está dando uma dica daquilo que você acha que é importante e que vai ser a tônica de toda a sua apresentação, né? As cores do título, o tamanho das letras variando no título também faz tem um bom resultado, né? Antes da gente continuar aqui, não esqueça de deixar seu like, é importante para esse vídeo aqui e para esse canal aqui, porque eu estou fazendo isso aqui justamente para ajudar aqueles que precisam desse tipo de informação, e é uma vivência que eu tenho, e é um aprendizado que eu venho tendo a cada dia, porque toda vez que eu falo, eu tenho que pesquisar algumas coisas, não é tudo da prática, né? Não é só a prática que manda, é o conhecimento, e é o conhecimento atualizado. Mas vamos lá, eu coloquei mais 2 títulos ali, um diz assim, nova plataforma tem 3 ótimos recursos. Então se você vai explicar uma plataforma sobre um sistema, já diga ali, né, que tem uma coisa dentro de tudo que você vai falar que tem uma importância maior, né? Um outro título que eu coloquei ali é as vendas com o novo processo têm um potencial 20% melhor. Ou seja, já vai dando uma dimensão daquilo que vai ser realmente a virada que essa apresentação vai proporcionar. Você tem que criar um impacto nesse momento, né? Então, no título, a coisa já começa e você já pode começar a dar alguma ideia no título, mas o título normalmente já é o suficiente. Esse outro slide aqui, ele diz assim, olha, vamos usar frases resumidas, né? A gente às vezes tenta fazer um textão, né? E não abuse, né, muito desse texto, porque quem está dando show é você, quem tem o conhecimento, quem vai passar as informações é você. O texto, né, essa ferramenta, ela é simplesmente um apoio, né, é um martelo para aquele cara que vai fazer uma obra de arte numa madeira, né, ele faz parte ali, ele ajuda, mas o show, né, realmente vem daquilo que é o cinzel, né, a parte que o martelo vai bater. Então vamos lá, as pessoas vão ouvir você de qualquer forma, mas não consegue ler ao mesmo tempo, né? E quando a pessoa começa a ler, ela para de ouvir você e começa a pensar. Então o ideal é que você vá falando e não tenha muitos textos lá, e principalmente textão. E às vezes você começa a querer explicar no texto, não é esse o caminho, é você que tem o conhecimento. Nesse outro slide, é assim, precisa ter em cada slide um título, né? Um título, pelo menos que te diga qual é a mensagem que aquele slide vai te dar. Mas atenção, não pode ser uma coisa muito cansativa, né? Não precisa estar explicando no título.
né? Em alguns casos especiais você põe um pouco mais de texto, mas nunca assim um texto muito longo para dar a base, aquilo que você vai falar. Às vezes você quer ter um apoio ali para não esquecer de algum detalhe específico, então você pode colocar um pouquinho mais, né? Mas aquele slide precisa ter uma mensagem. Qual é a mensagem mais importante desse slide? É dizer que precisa ter uma mensagem, né? Então é assim que a gente começa, né? Esse outro slide, assim, à medida que você vai falando, se tem muita coisa que vai ficando na tela, as pessoas ficam lendo para cima e para baixo o tempo todo. O ideal é que você já comece a fazer o texto sumindo, né? As frases indo embora, aquelas que já foram discutidas. E traz a visão só aquilo. Se você olhar esse vídeo, né, aqui no vídeo, essa tela, você vai ver que eu já escondi algumas coisas e algumas coisas ficaram importantes, que é aqui realmente está aparecendo que eu vou falar sobre isso. Ou seja, que o PowerPoint é apenas uma ferramenta, e isso é muito importante falar. Então, é uma ferramenta que precisa usar alguns recursos que ela tem. Então, é bom você saber como fazer sumir uma frase que está ali naquela sua tela, né? Usar aparelhinhos como esse, que faz a mudança de tela, é importante, porque aí você pode ir para trás, para frente, facilita muito, né? Outra coisa, as cores numa tela ajudam muito. Então, existem cores muito boas. O preto é muito bom de fundo, a gente vai falar um pouquinho dele, mas existem outras cores ali que podem dar um foco em especial a alguma palavra ou outra, né? Ou a um contexto maior. Então, a gente vê que o amarelo, o laranja e o vermelho são muito boas para trazer atenção de forma diferenciada. Você precisa combinar essas coisas, mas lógico, nunca botando muita coisa vermelha, por exemplo, ou muita combinação de cores. Você precisa ser, vamos dizer assim, né, no momento de uma apresentação, seja um pouco mais clássico em algumas coisas, a não ser que realmente seja uma apresentação extravagante, mas não é disso que estamos falando aqui. É uma apresentação sobre negócios. Então aqui você vai ver que o amarelo sempre traz um pouco mais de foco. As pessoas estão acostumadas com aquele marcador amarelo, né? E as pessoas estão acostumadas que o vermelho é aquela cor, né, do sangue, que, né, ela é apaixonante, ela mostra alguma coisa de cuidado, que tem que ter atenção. Então, e o laranja, por exemplo, é uma cor muito boa também, e muitas empresas usam o laranja nos seus logos. Presta atenção, né, na cor laranja, que você vai ver que ela faz muito sentido o tempo todo. Nesse outro slide aqui, é dizer assim, a cor de fundo é muito importante. Então, se você vai fazer uma apresentação, aqui eu estou usando só o preto, né, com detalhe em cinza ali, você vai ver que fica clássico, fica bonito. Mas claro, pode usar outras cores, né? Às vezes algumas empresas dizem, não, tem que usar o meu padrão de cores e darará. Bom, aí às vezes você não tem muito o que fugir, mas claro, pode mudar a cor de fundo para um azul mais escuro, você pode mudar para várias cores, até um laranja também, né, mais fraco, uma coisa que possa combinar e ficar bonito com aquilo que você vai apresentar. Então, é importante, assim, não use também, só para representar aqui uma coisa importante, não fique usando o título em todos os slides, use naqueles que realmente fazem sentido ter uma mensagem, porque botar um título, né, que não seja bem uma mensagem que aquele slide vai ter, é simplesmente um título e não é uma manchete. E aqui, cada slide precisa ter uma manchete, ela já tem que dar, né, o tom da conversa para o cara se interessar naquilo que você vai falar, tá bom? Nesse outro slide, assim, seja você mesmo, né? Você vai usar a sua roupa do jeito que você usa, mas claro, use uma roupa que seja capaz de combinar com aquilo que você vai falar, né? Lógico, não mude você muito por conta disso, mas a sua postura, a sua diferença. Claro, às vezes tem gente que quer fazer piada e não é capaz de fazer piada porque não é bom de piada. Eu sou um caso clássico disso, não sei fazer piada. Então, assim, se você é mais sério ou mais engraçado, use aquilo que é bom em você. Claro, o público vai ter que aceitar. O que importa é aquilo que você está realmente conversando ali, né? O que você está explicando, a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua expressão é o que importa. Esse outro slide, assim, às vezes em alguns momentos a gente quer botar uma frase de inspiração, né? Alguma coisa, mas tem que ser uma frase de impacto, que realmente você possa usar. Não use aquelas frases de inspiração embaixo que, assim, você não consegue nem comentar sobre ela, né? Então, assim,
use pouco, né? Que eu coloquei 2% das frases inspiradoras e frases de impacto são importantes, o resto não. Então não use muita coisa, mas quando usar, use ela, né? Não deixa simplesmente ela ali solta como uma frase para o cara ler. Não, ela tem que ter alguma coisa que você está comentando e você vai se referenciar a essa frase inspiradora ou essa frase de impacto, tá bom? O próximo slide, assim, para grandes conceitos, a gente precisa ter imagens que sejam conceituais. Não bote imagem em tudo, mas quando você vai falar sobre um conceito importante, use uma imagem conceitual, algo que realmente você possa deixar ali no plano de fundo, sem muita utilização de explicação daquele termo, né, ou daquela história toda, mas ele inspire ali, né, o conteúdo da coisa e dê um pensamento grande para aquele que está vendo o seu slide. É bem legal também e reforça aquilo que você está falando com uma amplitude, né? Porque são imagens grandes, né? Esse outro slide, assim, você pode usar colunas, às vezes quando você quer fazer diferenciação entre as coisas que você vai falando no seu slide, tá? Então pode, inclusive, usar cores diferentes ali, né, em pedaços do texto para dar coerência, né, à diferenciação que você está fazendo nas 3 colunas. Então 3 ou 2 colunas fazem muito sentido. É até bom que se use mais colunas para você também fazer aquele phase out que eu falei, que é sumir um pouco as palavras, né? Então você pode sumir a da esquerda e começar a falar da direita, ou pode fazer a sequência e fica muito bom também. Você vai perceber que isso é ótimo. Esse outro slide ele explica o seguinte, ela é muito boa. Às vezes uma imagem vale muito mais do que grandes explicações. Você pode ser mais sucinto e ser mais direto e dar aquele tom de e agora, o que você acha, né? O que você acha disso? Vamos fazer assim? Percebe? Sabe? Usa termos que possam trazer para você uma identificação com aquela imagem e trazer aquela pessoa que está ouvindo você, ela perceber, né? Essa situação aí até que é bem clássica em algumas situações, né? Que é a postura de, né? Estou forte, né? Estou capaz, né? Que o pessoal usa como se fosse a imagem do super-homem. Então, se você quer motivar, claro que isso vai bem, né? Para todo mundo, em algum momento de descontração, né? De trazer todo mundo para um pensamento mais positivo, né? Então, uma situação ou uma ideia complexa, uma imagem dessa faz muita diferença, porque ela reforça e dá, às vezes, um potencial maior do que você fala. Né? Eu estou falando aqui, a gente fala do super-homem, mas quando você vê uma imagem dessa, você já vê, puxa, a pessoa está ali se sentindo importante e sabendo que ela é capaz e tem responsabilidades, que seria algo que o super-homem tinha, né? Capacidade, responsabilidade, bom senso, né? E mais do que tudo, a força realmente acima da média, porque ele realmente se esforçava para isso, né? Então, esse tipo de situação também é muito bom você usar em uma parte da tela, né? Geralmente se usa inteiro assim, né? Não um quadradinho no meio, mas ela tem que tomar uma proporção muito boa, como esse caso aí. Esse outro e último slide é assim, vale a pena você sempre ter, às vezes, uma imagem bem grande, né, para criar um impacto realmente absoluto. Então aí você faz o seu show, porque essa imagem ela só é um reforço mental para todos aqueles. Algumas pessoas falam de arquétipo, né? Arquétipo é aquela coisa que a gente, quando fala sobre um tema qualquer, a gente vê uma imagem, né? Quando você vê uma imagem de força, você pode ver, né, a tal da águia. Quando você fala da pessoa se sentir humilhada, como se fosse um cachorro de rua, qualquer coisa assim que realmente possa dar aquele impacto visual, tá bom? Bom, gente, isso era o que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenha sido realmente uma apresentação rápida, mas importante para te dar alguns detalhes de como fazer a sua apresentação. Então é isso. Que venha 2021 para boas apresentações. Boa sorte para todos nós.